Olá, pessoal! Mais uma aula de logística, layout e armazenagem. Nesta aula, nós vamos falar sobre sistemas WMS e as tecnologias associadas, principalmente para o funcionamento desses sistemas WMS serem adequados. Os nossos objetivos aqui são identificar os principais recursos e funcionalidades de um sistema WMS aplicados à armazenagem, reconhecer quais são as tecnologias usadas na gestão de armazenagem, como, por exemplo, código de barras, as etiquetas eletrônicas de radiofrequência e automação. Além disso, nós vamos listar alguns dos principais indicadores de desempenho que nós chamamos de KPIs, Key Performance Indicator, indicador-chave de performance para essas atividades que acontecem dentro do armazém. Então, os tópicos que nós vamos abordar aqui são o conceito de WMS, as principais funcionalidades e benefícios do WMS, quais são as tecnologias aplicadas à armazenagem que vão apoiar o bom funcionamento desse WMS, os KPIs da armazenagem, como a gente já comentou. KPIs são aqueles indicadores para mensurar se as coisas estão funcionando de forma adequada dentro dos armazéns, e a relação entre WMS, tecnologia e desempenho. Quer dizer, o WMS ele já é uma tecnologia, mas ele precisa de outras tecnologias auxiliares para que ele funcione adequadamente. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre aquele fluxo logístico que a gente viu na aula passada. Então, nós temos lá o fluxo desde o recebimento até a expedição, passando aí pela conferência, pela movimentação interna, a estocagem, o picking e o packing. Cada uma dessas etapas, dentro de cada uma dessas atividades, nós temos informações que precisam ser registradas em algum lugar. Na última aula, nós falamos inclusive sobre isso. O estoque, para ser retirado do sistema, o colaborador utiliza um equipamento de movimentação e armazenagem, um coletor de dados, para retirar aquele material e avisar para o WMS que esse material foi retirado daquele endereço X. Se ele vai pelo outro lado, se ele vai inserir um material dentro do estoque, o que ele faz? Ele também vai utilizar um coletor de dados para avisar para o WMS que ele está procedendo aí à inserção de um item dentro do estoque. Então, dentro de todas essas atividades, eu tenho informações que são encaminhadas para o WMS para serem incluídas ou excluídas. Então, se eu estou inserindo um item de estoque, essa informação vai ser incluída no WMS como inserção de um novo item. Se eu estou retirando um item de estoque, também existe uma informação que vai ser inserida ali no sistema, a de exclusão daquele item dentro da minha estrutura de armazenagem. O que é o WMS? Vamos para o conceito formal de WMS. Primeiro, vamos falar o que essa sigla significa. Então, é Warehouse Management System, sistema de gerenciamento de armazéns. Nada mais do que isso. Quais são as funções do WMS? Ele vai controlar a entrada, saída, vai controlar a movimentação interna de produtos. Então, por exemplo, não só quando o produto entra em estoque ou quando o produto sai de estoque. Vamos supor que um determinado pallet, uma determinada mercadoria vai mudar de lugar ali no armazém. Então, o WMS também vai ter essa operação de movimentação interna. Eu estou realocando esse produto por algum motivo, seja por giro mais alto, seja para reposição de estoque. Então, estou realocando aquela mercadoria dentro do armazém. O WMS também vai ficar sabendo disso. O WMS gera informações em tempo real e ajuda a melhorar a acuracidade de estoque. Quando as empresas não trabalhavam com esses sistemas de gerenciamento eletrônico,
a conferência no final do ano, ou no final de um determinado período, do que efetivamente está estocado e o que consta registrado, esse índice de acuracidade tinha uma tendência de ser maior. Por quê? Porque eu não fazia esse controle eletrônico ao longo do período inteiro. Então, a chance de erros era maior. Usando sistemas como o WMS, por exemplo, eu diminuo a chance de erros de inventário. O que está efetivamente estocado dentro do sistema e o que eu tenho de registro de estoque dentro do sistema. O WMS ajuda muito a reduzir essa imperfeição ou esse gap entre o que existe e o que está registrado em sistema. Quais são as funcionalidades do WMS em cada uma daquelas etapas que nós falamos, desde o recebimento até a expedição? Então, quando a gente está falando das primeiras etapas, recebimento e conferência, por exemplo, o WMS serve para agendar recebimento, serve para registrar a entrada de mercadorias, conferir física e documentalmente essas mercadorias, identificar divergências. Então, eu tenho rastreabilidade e eu tenho uma atualização imediata do estoque. A partir do momento que o coletor bipa na etiqueta, que é uma tecnologia necessária para o funcionamento do WMS, ele bipa na etiqueta que ele está inserindo ou retirando uma determinada mercadoria, essa informação ela é atualizada no sistema em tempo real. Então, todas as pessoas conseguem ter uma noção do que existe e do que não existe em estoque com uma agilidade muito maior, comparando aí a uma situação em que não houvesse um WMS, um sistema de gerenciamento como esse, para gerir a movimentação do estoque dentro dos armazéns. Aí, se a gente seguir a sequência aí das atividades, nós falamos do recebimento e da conferência, vamos falar da movimentação e da estocagem. Então, nessas atividades de movimentação e estocagem, é onde efetivamente eu vou definir onde eu vou alocar esse produto. Então, se eu trabalho com WMS, o WMS pode, inclusive, me dar sugestões de onde eu devo alocar esse produto. Uma sugestão, por exemplo, de acordo com a proximidade de itens similares, ele pode me dar uma sugestão de acordo com o giro de mercadoria. Então, eu vou saber, por meio do WMS, o melhor local para essa mercadoria ser armazenada. Isso se a gente não for fazer a atividade de cross-docking. Caso a gente faça cross-docking, a gente não tem essa etapa de movimentação interna para as áreas de estocagem. Eu vou ter movimentação interna para uma área definida ou determinada para o cross-docking. E as últimas atividades, que são o picking, o packing e a expedição. Então, como que o WMS pode nos ajudar nessas últimas atividades? Então, gerar as ordens de separação, definir as rotas de coleta, separação por zona ou por lote, a conferência final do pedido, ele apoia a embalagem, a etiquetagem e ele libera essa carga para a expedição. Então, com base na integração desses sistemas, vamos supor WMS integrado com roteirizador, eu vou saber, inclusive, como que eu devo alocar essas cargas dentro do caminhão para, na hora da descarga, as coisas funcionarem de uma maneira mais fluida. Benefícios do WMS. Então, temos vários. Um que a gente está falando aqui desde o início da aula é a redução desses erros de inventário. Quando as coisas são controladas por meio de WMS, eu reduzo a possibilidade de contagens distintas entre o que efetivamente eu tenho no estoque físico e o que eu tenho registrado nos meus sistemas. Ele também promove um melhor controle de estoque, uma maior rastreabilidade, um melhor aproveitamento do espaço, já que ele vai te sugerir, ele pode estar configurado para te sugerir o melhor local para essa mercadoria ser armazenada. Então, ele facilita também ou ele aprimora esse aproveitamento do espaço dentro do armazém.
com certeza promove a agilidade das operações e melhora o atendimento ao cliente. Se tudo vai acontecer de forma mais rápida e de forma mais correta, consequentemente, isso vai provocar um aumento ali de satisfação do cliente, seja pela agilidade, seja pelos itens chegarem de forma íntegra, sem faltas. Então, inevitavelmente, no final, isso deve provocar uma melhoria de atendimento ao cliente. E aí nós temos várias tecnologias aplicadas à armazenagem que vão estar associadas ou vão ser integradas a esses sistemas de WMS. Eu separei em 4 tipos de estrutura. Então, tecnologias de identificação. Nós estamos falando dos códigos de barra, dos QR Code, nós estamos falando do RFID, que é a identificação por radiofrequência, são as etiquetas de identificação por radiofrequência, e as identificações biométricas. Todas essas são tecnologias de identificação que vão estar atreladas ao nosso WMS. Tecnologias de captura de dados, então coletores de dados móveis, leitores de código de barra, antenas de RFID, o Voice Picking, o Picking to Light, todas essas são tecnologias para coleta de dados. Tudo isso integrado ao WMS vai promover muito mais agilidade e eficácia no meu sistema dentro do armazém. Tecnologias de automação, então robôs, esteiras, sorters automáticos, transelevadores. Essas tecnologias são usadas para facilitar as atividades, especialmente de picking e packing. E os sistemas de informação, que são os WMS propriamente ditos, os ERPs e os TMS, que são os sistemas de gerenciamento de transporte, Transportation Management System. Se essas coisas estão todas integradas, como eu comentei, até a alocação, organização das cargas dentro do caminhão vai ser feita de maneira mais otimizada. Qual é a integração entre o WMS e as tecnologias? Com certeza o WMS vai funcionar melhor se ele tiver 100% integrado a essas tecnologias. Por exemplo, em cada uma das atividades lá dentro do nosso armazém, no recebimento, eu posso usar tecnologias como leitores de código de barra ou o RFID, que são as etiquetas de radiofrequência. Na atividade de conferência e estocagem, eu tenho a validação automática e o registro desse endereço no WMS. E como a gente já comentou, esse registro ele pode ser até definido, né? Ou eu posso ter até uma ideia pelo WMS de onde é o melhor local para alocar essa mercadoria. O picking, no picking eu vou ter instruções no coletor de dados, então eu posso fazer um picking by voice, um picking by light, onde eu vou receber instruções de onde essa mercadoria está localizada para dar agilidade ao processo de picking. E por fim, a expedição. Como que as tecnologias funcionam ali na atividade de expedição? Confirmação e rastreabilidade da saída. Então eu vou ter tudo ali registrado no meu WMS, inclusive para gerar relatórios e índices, KPIs, para serem avaliados se nossa operação está funcionando de maneira adequada. Então vamos falar um pouquinho desses índices agora, desses KPIs, que são os indicadores-chave de performance. É importante dizer o seguinte, é muito interessante ter KPIs na minha operação. Eu diria indispensável. Porém, eu também preciso ter cuidado com o excesso. Eu não preciso de ter uma infinidade de KPIs que vão só me dar um trabalho ali de serem calculados e eles não serem 100% úteis na minha operação. Então, eu preciso definir quais são os KPIs que verdadeiramente vão nos auxiliar na gestão dentro do armazém.
Eles são usados para comparar resultados, para identificar gargalos, apoiar melhorias e controlar custos. E é importante também a gente destacar que eu preciso comparar esse KPI com alguma coisa. Então, ou eu vou comparar esse KPI que eu estou calculando hoje comigo mesmo, mês passado, ano passado, ou eu vou comparar com a concorrência, porque o simples número, se ele não tiver uma base de comparação, ele não nos leva a uma informação muito útil. Então, eu preciso ter uma base de comparação, seja essa base a minha operação propriamente dita ou operações externas que são aí benchmarking para minha comparação. Vamos falar de alguns dos KPIs. Então, um dos principais é a taxa de acuracidade do inventário, que mede a correspondência entre o estoque físico e o estoque que está registrado no sistema. Como que eu vou calcular esse KPI? A quantidade que eu tenho no inventário dividido pela quantidade total verificada, multiplicado por 100 para eu ter um percentual. Então, imagina que é 97%. Significa que dos itens que estão registrados fisicamente no meu estoque, 97% deles também estão registrados nos meus sistemas digitalmente. O tempo médio de recebimento é o tempo gasto desde a chegada da mercadoria até a sua liberação para armazenagem. Como que eu vou calcular? O tempo total de recebimento dividido pela quantidade, pelo número de recebimentos. E aí eu vou ter uma média de qual é o meu tempo de recebimento. De novo, importante eu comparar com alguma coisa. Eu vou comparar o quê? Com o meu tempo de recebimento da semana passada? Ou com o meu tempo de recebimento nessa mesma época, o ano passado, para ver se eu aprimorei a minha atividade, para ver se a minha atividade está mais ágil? Então, esse é o indicador tempo médio de recebimento. Erro de picking. O que o erro de picking vai medir? A quantidade de pedidos que foram separados incorretamente. Como que eu vou calcular? Pedidos com erro no numerador e no denominador o total de pedidos separados. Então, eu vou ter uma ideia de quantos pedidos foram separados com erro. Foi 1%, 2%, 7%? Esse erro pode ser em relação à quantidade, pode ser em relação a uma determinada marca. Era para eu coletar o pedido X da marca Y. Eu coletei o pedido X da marca Z. É considerado erro de picking. Por mais que a pessoa esteja pegando um similar, se no produto eu tinha uma determinada marca, eu tenho que seguir o que está ali naquele pedido, né? Eu não posso simplesmente trocar a marca ali da minha cabeça. Então, é considerado um erro de picking. Outro indicador, o tempo de ciclo do pedido, que é o tempo total entre o recebimento e a expedição. Como que a gente vai mensurar? Data de expedição menos data do pedido. Então, lembram de todas aquelas atividades lá dentro do armazém, desde o recebimento até a expedição? Esse é o tempo de ciclo. Qual foi o momento que esse produto saiu do armazém? Qual foi o momento que esse produto entrou no armazém? Então, eu vou ter em dias, em horas, seja lá qual for a unidade, o tempo de ciclo, que também é um KPI muito importante em armazenagem. Um outro KPI é a taxa de ocupação do armazém. Indica quanto da capacidade de armazenagem está sendo utilizada. Eu vou pegar, então, o volume utilizado e a capacidade total do armazém. Vamos supor que a minha capacidade total de armazenagem seja de 10.000 pallets. Hoje eu tenho 5.000 pallets efetivamente armazenados. Significa que a minha taxa de ocupação é de 50%. Então, essa é a taxa de ocupação do armazém. Vejam que a grande maioria desses índices a gente multiplica por 100 para a gente ter o resultado em percentual. Nível de avarias. Mede a quantidade de produtos danificados durante a operação. Então, eu vou pegar os itens avariados em relação ao total de itens movimentados. Itens avariados no numerador, total de itens movimentados no denominador. Vou multiplicar por 100 para que eu saiba, então, o percentual de avarias
que foram encontradas ali em um determinado período. Eu posso fazer esses indicadores por dia, por semana, por mês, isso vai depender da estratégia de cada uma das organizações. Outro KPI, pedidos expedidos no prazo, é o percentual de pedidos enviados dentro do prazo prometido. De novo, eu vou pegar os pedidos expedidos no prazo e comparar no denominador com o total de pedidos expedidos. Eu estou com 100% nesse meu KPI, nesse meu indicador. Significa que não está havendo nenhum tipo de atraso na expedição. Isso quer dizer que não tem atraso na entrega ao cliente final? Não, nós estamos avaliando só as etapas que dizem respeito às atividades do armazém. Então, dentro do armazém não está havendo atraso. Esses indicadores são muito importantes até para definir responsabilidade, especialmente quando existem problemas. Então, por exemplo, se essa mercadoria, eu estou com 100% de pedidos no prazo dentro do armazém, mas as mercadorias estão chegando atrasadas para o cliente final, a gente detecta que o problema não é no armazém, é em outro local. Por isso que é importante. Então, eu preciso ter integração de tudo isso, do WMS com essas tecnologias, né, automação, os códigos de barras, o RFID, para a gente ter eficiência máxima. O WMS organiza e controla o processo. As tecnologias tornam a operação mais rápida e precisa. Os KPIs vão me mostrar como eu estou performando, como está a performance do armazém. Então, o WMS organiza, a tecnologia torna mais rápida e os KPIs vão me mostrar como que está o desempenho dentro do meu armazém, dentro da minha estrutura de armazenagem. Tudo muito relacionado, um ajudando o outro aí, para que se tenha uma boa gestão de armazéns. Então, nós identificamos nessa videoaula os principais recursos e funcionalidades dentro de um sistema WMS. Nós identificamos isso em cada uma das atividades principais que são realizadas dentro de um armazém. Nós reconhecemos a tecnologia, várias tecnologias aí que são utilizadas, como automação, código de barra, etiquetas de radiofrequência. Listamos alguns indicadores, os principais indicadores de desempenho relacionados à operação de armazenagem. Aqui vocês têm referências para maiores consultas. Eu espero vocês na próxima aula.